Geração Solidária. Oferecimento, Unimed. Olá, entra no ar o programa Geração Solidária, toda quarta-feira, encontro marcado, 20h30, aqui na TV Candidez. Você é meu convidado especial. No programa de hoje está muito legal. Nós temos os nossos convidados, tanto no estúdio aqui da TV, como temos matérias externas. Você vai acompanhar com a gente no programa de hoje, tá bom? Você não pode perder, estamos voltando já já. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial. E a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Muito bem, pessoal, o programa Geração Solidária hoje está ótimo. Toda semana, cada vez tem um tema mais rico, que nos orienta, que nos prepara para cuidar do santuário que é o nosso corpo, a naturopatia, essa ciência natural que faz tanta diferença na vida das pessoas que têm procurado. Vá você também procurar. Então, roda pé do programa aí, o endereço, o contato, as redes sociais do Ramon Naturopata. Vale a pena você anotar e fazer o seu contato hoje, porque nós vamos tratar de, como eu falei no programa anterior, sobre doenças autoimunes, é isso? Exatamente. Ramon, obrigado por me receber mais uma vez aqui. Obrigado também. E a gente poder falar desse tema que o nosso telespectador nos perguntou, encontrou comigo, e sobre essa doença autoimune. Com certeza, Geraldinho. Obrigado também por nos receber tão bem sempre, né? Uhum. E a gente fala de temas pertinentes às procuras das pessoas mesmo, né? Você chegou a citar da psoríase, né? Que é um problema aparentemente de pele, mas que a origem da psoríase é no intestino. Olha. O vitiligo é outra doença autoimune que começa onde? No intestino. E todas as doenças autoimunes, lúpus eritematoso, as artroses, diabetes... É no intestino. Todos eles são doenças autoimunes, todas elas são doenças autoimunes e o problema está no intestino. O que acontece? A autoimunidade, né? A gente percebe que essa palavra de imunidade é quando o próprio organismo começa a atacar o que ele não deveria atacar, os nossos órgãos e sistemas. E aí nós temos aí a chamada autoimunidade. E por que acontece isso, Geraldinho? Em geral, por um problema que chama-se permeabilidade intestinal ou hiperpermeabilidade intestinal. Sim. É quando o nosso intestino, bombardeado por química, por tantos produtos alimentícios processados, ultraprocessados, embutidos, na sua maioria, começa a ter uma corrosão, formar pequenos buraquinhos no nosso intestino. Sim. E o intestino, que é ali que acontece toda a absorção de nutrientes e de vitaminas e minerais,
começa a passar dejetos nesses buraquinhos, Meu Deus. como macronutrientes. E aí entra na corrente sanguínea. E aí, a depender da predisposição do organismo de cada pessoa, por exemplo, se esses macronutrientes depositam na glândula tireoide, aí a nossa imunidade começa a atacar a glândula tireoide, supondo que ela é um patógeno, é um inimigo, mas é porque esses dejetos estão ali fixados. E aí nós temos, por exemplo, o desenvolvimento de uma doença autoimune que chama-se tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é uma das doenças autoimunes. Nós temos tireoidite de Hashgraves, que pode ter a mesma causa. E a psoríase não é diferente. Então, muitas pessoas ficam frustradas com o tratamento de psoríase porque elas visam tratar apenas a pele. E a pele que sofre as lesões, ela não é a causa do problema. Existem algumas pessoas que falam que é ansiedade, que é psicológico, não tem nada a ver. Então isso pode ser também? Pode, porque o que acontece? Quando a pessoa fica nervosa, estressada, ansiosa, o corpo dela passa a produzir toxinas. Entendi. E essas toxinas que são inflamatórias, quando vão para o ponto frágil daquele organismo, gatilha aquele problema. Então é muito comum uma pessoa que já tem a psoríase, quando nervosa, quando estressada, quando com insônia, a psoríase piora. Entendi. Mas não é que a causa está na... Mas foi o gatilho, a gota d'água daquele problema. A causa de toda doença autoimune é o intestino, é a permeabilidade intestinal e precisa ser tratado devidamente. Então a naturopatia, o que ela faz? Ela trata todas essas causas. Ela trata o intestino, promovendo a recuperação, a regeneração da mucosa intestinal, através inclusive da desparasitação, que a gente falou no programa anterior. Sim. É uma das ferramentas. A gente vai nutrir, melhorar esse intestino, vai tratar da pele, né, para que a pessoa não tenha essas lesões aumentadas, e também vamos tratar de outros gatilhos da própria psoríase, como por exemplo a ansiedade, o estresse, entre outros. Então a naturopatia tem ali todo um preparo para cuidar da doença como um todo. Sim. E não de maneira isolada. Uma aula em resumo e deixou uma dica muito bacana. Então comece a cuidar bem do seu intestino também. Com a sua alimentação, olha os produtos industrializados, né? Não é isso? Por processado que você fala? E eu achei interessante. Ontem eu atendi uma paciente em consultório, ela falou o seguinte: eu falei assim, a senhora sabe a diferença de alimento para processados? Ela falou, processados são os embondos. Aí eu falei, sim, mas ela não se deu conta de que embondo todo mundo come todo dia. É verdade. Então, aquilo que não vem direto da natureza, aquilo que passou por um processo, mesmo que caseiro, é um processado. Sim. É um alimento que pode estar furando o nosso intestino. E aí você equilibra com muito alimento rico em vitamina, porque vai te ajudar, pode ter certeza, e ter o acompanhamento do natural. Tá bom? É isso? Gostaram? Você pode pegar essa dica no nosso programa, vai estar lá também nas redes sociais do programa agora, Geração Solidária TV e Ramon de Assis. É isso? Naturopata Ramon de Assis. Você pode acompanhar todas essas dicas. E acompanhe o programa, divulgação do bem. Obrigado vocês que têm feito o programa para a gente. Porque vocês dando sugestões, vocês fazem o programa conosco, né, Ramon? Com certeza. Obrigado, meu irmão. Obrigado também, Jorge. Tá? Obrigado. Deus te proteja muito. Amém, muito você bom também. Te visitar. Viu? Muito obrigado. Bom mesmo. Pessoal, não sai daí, estão voltando já já. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Táxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Geraldinho, a toda a sua equipe, né, de trabalho, parabéns pelo programa. Agradecer também à administração, à gerência geral da TV Candidez pela oportunidade de estar passando para todos vocês este importante tema que é a questão orçamentária pública, né? De todos os trabalhos, Geraldinho, que nós fizemos nesses últimos 6 anos no nosso escritório,
que são trabalhos importantíssimos, como auditoria, assessoria e consultoria, dentro desse foco, nós vimos um nicho de mercado muito bom, mas muito perigoso, né? Que é o orçamento público. Através do orçamento público, nós achávamos muitos problemas, muitos erros para fazer essa auditoria. O que nós resolvemos fazer? Eu, doutor Fabrício, nossa equipe hoje, fazer um trabalho mais minucioso e artesanal no orçamento público. O que seria esse orçamento público hoje que nós estamos trabalhando? O plano de contratações anual. É o plano onde a gestão, né, e o poder público, seja ele legislativo, seja ele o judiciário, seja ele o executivo, tem que fazer a sua organização de controle de compras, de contratação. É aí que mora o perigo, é aí que está o perigo da gestão, da má gestão. Né? Fazer o controle das contratações públicas. Esse controle, pela lei, hoje, por incrível que pareça, ele é facultativo. Como que você coloca um gestor, seja na administração pública direta ou indireta, tendo a faculdade de fazer um planejamento das compras do dinheiro que não é seu? É um dinheiro público. Então, a lei hoje, ela dá uma faculdade, né, que nós inclusive vamos entrar com um projeto em Brasília, já vou adiantar, para alterar essa palavra de faculdade para obrigatoriedade, né? Isso é uma questão moral, não é uma questão mais legislativa, para que isso possa virar uma obrigação, né? Porque você hoje, ninguém vai contratar alguém para sua empresa e falar o seguinte: você faz o que você quiser, o que sobrar você me dá e se faltar eu pago no meu bolso, ok? Ninguém faz isso. E a administração pública hoje, infelizmente, ela é assim, porque existe uma faculdade. Então o que o nosso escritório faz hoje? Todo um trabalho e um acompanhamento do plano anual de contratações. Dentro do orçamento público hoje, você tem lá a lei orçamentária anual, que tem lá alguns bilhões e bilhões de reais. No mínimo 50% desse valor, ele tem que ser gasto com as compras, para poder manter, né, a administração pública em dia. É este valor que nós fazemos esse levantamento. Acompanhar de janeiro a dezembro o que foi planejado e o que foi gasto ou não durante esse ano, para no final do ano a gente fechar a conta do município. Esse fechamento da conta do município, que nós como auditores fazíamos antes, é onde nós pegávamos os gestores e entrávamos com ação, né, denúncias no Ministério Público de improbidade administrativa. Então, o que nós fazemos hoje? Ajudamos a administração pública direta e indireta, seja o judiciário, seja o legislativo ou o executivo, a gerir estes 50% da LOA deles, porque o restante é pagamento. Então, aí que nós entramos, que o nosso escritório entra. Esse planejamento ele é muito difícil se não for bem acompanhado. É aí que o gestor extrapola os seus limites, inclusive, muitas das vezes, Geraldinho, e você que está nos ouvindo e vendo, não é má fé, é falta de controle e principalmente falta de gestão. E quando tem essas mudanças na própria legislação, há muitas mudanças, enfim, né? Eu acho que nada melhor que estar junto à gestão, técnicos, né, ainda mais da área especializada, né, para acompanhar toda a gestão, porque 4 anos passam voando, hora do mandato, por exemplo, legislativo 4 anos passa muito rápido. Se você tem uma equipe monitorando dia a dia, ano a ano, todo esse processo, você fecha as contas com tranquilidade, né? E não há questionamentos, porque é importante demais ter. E eu acho que hoje teria que ser até uma obrigação de ter, né, grupos técnicos fazendo esse trabalho, né? Porque às vezes no dia a dia, na máquina, a própria máquina, o carro tem dificuldade disso, né? Infelizmente há vícios também, então você sai dos vícios, os técnicos entram para dar o feedback do que é possível e não é possível, né? Segunda pergunta que a gente vai passar, pode ser? Sim, claro. Bom, de que forma o PCA contribui para a transparência e o controle dos gastos públicos? Para a gente até, essa transparência é uma palavra tão do momento, é tão importante, que a transparência, quando você fala de transparência, você dá uma alívio para a população, né? Para quê? Para nós que pagamos impostos, que queremos ver a máquina funcionar, isso mesmo, né? Pode ser. Queria, primeiramente, agradecer, Geraldinho, né? Você, o pessoal da TV Candidez, é sempre uma honra, né? Nós aqui da Sérgio Martins, Advogados Associados,
prestar esse relevante papel, né, de informação para a população, principalmente para o cidadão comum, né? Então, respondendo a sua pergunta, o plano de contratação anual ele é a peça-chave do planejamento da administração. Isso que foi dito pelo Dr. Sérgio é muito importante. Quando nós entramos no ente público, seja município, Câmara, autarquia, fundação, nós primeiramente entendemos qual que é a necessidade daquele ente público. E aí a gente trabalha com cada secretaria, quando é prefeitura, né, com cada órgão, quando é Câmara, entendendo o que eles podem gastar e dentro dessa possibilidade a gente vai firmar com eles um planejamento. E esse planejamento ele tem que ser acompanhado. Não é só chegar e formular a peça de planejamento, é acompanhar a execução daquele planejamento. Por quê? Porque na administração pública, né, situações excepcionais acontecem. Então você faz um planejamento ao decorrer do ano ou no decorrer do ano, pode acontecer, por exemplo, uma situação excepcional, superveniente, aquele planejamento não pode ser executado. Então nós temos que criar justificativas. E todo esse trabalho que é feito, Geraldinho, na realização do PCA, na realização da execução do PCA, né, esses relatórios de risco que a gente produz toda vez que há essa desconformidade entre planejado e executado, a gente publica isso no Portal Nacional de Contratação. Então, o cidadão comum ele vai ter acesso ao que a Prefeitura A, a Prefeitura B, a Prefeitura C falaram que vão comprar, que vão, né, gastar, e todas as alternâncias, ou seja, todas as mudanças naquele planejamento que porventura acontecer, também serão publicadas nesse portal. Então, o plano de contratação anual, ele é o planejamento, né, assim, personificado, e por trás desse planejamento personificado existe o planejamento, porque vai dar uma transparência, tudo que é feito, ele é colocado nesse portal. Sim. E essa transparência é levada a todo cidadão. Eu volto a afirmar, se eu achei que até pela sua exposição, Dr. Sérgio, a gente também percebe o seguinte: hoje, eu acho que você tem quase que ser quase que obrigado realmente a ter um corpo técnico que está muito antenado, né, para estar apoiando, articulando com os municípios, né, em todas as esferas, poder judiciário, legislativo, executivo, a gente sabe, né, tudo, mas por isso a importância de vocês, para dar um norte para os técnicos. Porque na máquina pública, às vezes, como tem as pessoas, muitos técnicos ficam anos e anos aqui, né, num setor só específico, no setor de compras, de organização de compras e tudo mais, né, muitas coisas, muitas mudanças, só os técnicos que estão chegando antenados, estudando, trabalhando tecnicamente por fora, sabem como que as coisas estão. E essas mudanças novas vão chegando e vocês vão ajudando. Olha, isso aqui a gente tem que fazer, essas mudanças, é isso mesmo. Eu entendo que isso aí é fundamental. Geraldinho, você falou uma coisa muito importante, é o seguinte: hoje, o prefeito, ou o presidente de Câmara, ou o chefe lá do Poder Judiciário, né, o diretor, ele contrata, a regra, quem ele conhece. Sim. E quem ele confia. Sim. Qual que é o maior erro desses gestores? É contratar alguém que ele conhece, sim, que ele confia, sim, ok? Mas que não tem conhecimento de causa. Esse é o problema, porque você entregar um trabalho, por exemplo, nós entregamos isso aqui. Existe um trabalho que nós entregamos hoje de forma física e de forma dentro de um pendrive, sim, que a documentação é entregue. 99% não faz isso, de quem é contratado. Então, isso aqui é uma segurança para quem está nos contratando. Então não adianta você colocar um excepcional advogado honesto que não tem conhecimento de causa. Ele vai ter problema. São matérias específicas, né? São matérias específicas e são matérias difíceis. O direito administrativo não é fácil. Sim. Eu falo porque eu só tenho 6 anos de prática. Sim. Eu fiz 14 pós-graduação nesses 6 anos. O doutor Fabrício é especialista há muito mais tempo que eu. Então eu vi o quê? É difícil de você conseguir advogados para essa área. Então você tem 2 problemas. O primeiro, quando você está no poder e contrata um advogado que não tem conhecimento. E o segundo, e pior ainda, quando você sai do poder, entra alguém e contrata advogados externos, que é o nosso caso, por exemplo, para fazer uma auditoria do legado de quem passou naquele momento. Sim. Então aí que está o problema, porque se não tiver um conhecimento, ou ter um conhecido que tenha conhecimento, isso vai gerar um problema para ele sério. E até porque é o seguinte, não tem mais tempo, não tem mais prazo para verificar o problema da gestão dele. Dependendo do fato e do ato, vai ser imprescritível. Sim.
Ele não tem mais a máquina para poder gerar documento. Então esse é o risco. Você falou uma coisa importante. Então o prefeito ou o presidente de Câmara, né, tem que contratar pessoas de confiança, primeiro ponto. Segundo ponto, que tenha notoriedade. Está aqui um livro do nosso escritório, que nós escrevemos agora, tudo que foi feito nos últimos 5 anos. E que tenha conhecimento. Porque senão, esse gestor vai ter problema. Por mais honesto que ele seja, Geraldinho, que infeliz, boa vontade que ele tenha, se não tiver uma equipe, bons advogados, bons contadores, bons engenheiros, boas equipes para ajudá-lo, ele vai ter problema. Não é fácil. Gerir dinheiro público não é fácil. A facilidade vai acontecer quando você prova que você teve planejamento. Você colocou a sua equipe transferindo responsabilidades. E isso nós fazemos. Quando o doutor Fabrício falou que nós sentamos com cada secretário, ele assina um documento para nós informando que ele planejou a secretaria dele. Legal. Esse documento é entregue para o prefeito informando que está aqui. Esse aqui é o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. E nesse período vocês vão acompanhando passo a passo durante todo o contrato. Exatamente. São 2 tipos de trabalho. Nós fazíamos o primeiro, que é esse aqui, entregar para o prefeito acompanha com os secretários. Sim. Vimos que isso é insuficiente. Sim. Nós estamos acompanhando esse trabalho, porque senão é como você dá para a pessoa um carro sem combustível. Então nós fazemos hoje o planejamento e acompanhamos juntos. São 2 trabalhos. Eu não quero acompanhamento de vocês, eu quero só o PCA, para poder colocar isso lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Meio caminho andado. Agora, o acompanhamento é extremamente fundamental, como o doutor Fabrício disse, porque tem que ser feito um acompanhamento e tem que ser feito principalmente as justificativas. Porque você colocou lá, vou gastar 100 milhões em obras. Se no final do ano você não gastou 100 milhões, você tem que justificar por que não gastou 100 milhões, principalmente se você tiver gastado mais de 100 milhões. Porque não tem como você fazer a suplementação no plano anual de contratações. Você faz isso na LOA, mas aqui não tem como fazer. Então, por isso que tem que ser feito um excelente planejamento dentro do plano anual de contratações para justificar os 50% da LOA que você está gastando sem planejamento. Isso não existe. Você tem lá, por exemplo, Divinópolis, que é 1 bilhão e 500 milhões. 700 milhões de reais são compras. Quem vai gerir isso? O prefeito, que tem uma equipe bacana, como a maioria das prefeituras de Divinópolis, por exemplo, tem uma equipe fantástica. Eu estive lá pessoalmente, vi, mas você não consegue fazer isso dentro da sua própria estrutura. Qual que é a inteligência de um gestor? E a lei 14.133 dá essa prerrogativa, né, doutor? De contratar. Antigamente, na outra, não podia contratar. Você tinha que fazer concurso. Sim. Agora você contrata para evitar concurso. Sim. Quem não contrata, porque não tem conhecimento, ou não tem coragem, ou não quer fazer a coisa certa. Porque essa assessoria para a equipe que está lá dentro é fundamental. É um alívio. A própria equipe tem que pedir essa contratação. Porque esse acompanhamento aqui, a Procuradoria do município, por exemplo, não tem tempo de fazer. Isso aqui é uma coisa seríssima. Não que os demais não sejam, mas isso aqui gera muito tempo, porque ele perde tempo, às vezes, para poder fazer um levantamento de um processo, de uma renúncia de receita, de um acompanhamento na Câmara, entendeu? E o que é legal, e aí falo para vocês que estão em casa também, esse alívio que a gente fala para os gestores, né, para o prefeito, para o vice, presidente da Câmara, diretor do Judiciário, é isso. Uma equipe, né, com capacidade, notoriedade, tudo que faz, né, preparados, com livros, enfim, sabendo o que faz, o doutor Sérgio percebe que vai aliviar lá no final da gestão toda a dor de cabeça que teria se não tendo equipe para poder acompanhar. Quer dizer, só o servidor, com uma rotina que ele já tem dia a dia, tem que vir um vício as rotinas. Aí quando você tem alguém que te alerta, tempo todo isso aqui, nós temos que fazer, tem uma mudança tal e agora a gente tem que acompanhar por esse lado. Acho que mais ou menos isso, né? Então, por isso é importante, né, doutor Fabrício? Geraldinho, isso que o doutor Sérgio disse é muito importante. Hoje, a administração, né, os órgãos de fiscalização externa, eles cobram. Mas eles também permitem, por exemplo, que o administrador se estruture, que crie, por exemplo, uma equipe técnica, né, que traga para próximo dele uma equipe técnica que tenha conhecimento, que sabe o que está fazendo. Sim. Isso que o Dr. Sérgio falou é muito importante. Infelizmente, na administração anterior, ele colocava, por exemplo, algum conhecido, um advogado, mas é um advogado que não entende do direito público. O direito administrativo. Exato.
mas vai buscar ainda compreender. Se eu tenho Exato. uma equipe já pronta, por que eu vou buscar se o tempo é tão rápido? Exato. Isso trava, né, a administração. Então, trazer esses profissionais que tenham conhecimento para que possa justamente, né, assessorar o administrador para fazer da melhor forma. Então, esses acompanhamentos junto aos secretários, o Dr. Sérgio fala uma coisa muito importante nessas prefeituras que a gente já trabalhou. Cada secretário ele tem a sua própria prefeitura. Sim. E aí a gente faz um trabalho inverso. Porque, infelizmente, as pessoas pegavam a lei orçamentária anual, Dr. Sérgio, retirava aquilo que era de pagamento pessoal e simplesmente reproduzia aqueles valores no plano de contratação anual, sem nenhum tipo de planejamento. Hoje, a gente faz o caminho inverso. A gente planeja dentro da necessidade de cada secretaria e esse planejamento feito nas secretarias vai refletir de forma positiva na lei orçamentária dele, na lei de diretrizes orçamentárias no primeiro momento, na lei orçamentária no segundo momento e no PPA de 4 em 4 anos. Então, aquelas janelas orçamentárias que o Dr. Sérgio falou, por exemplo, que nós não podemos fazer a suplementação. A gente sabe que a gente no orçamento você cria determinadas rubricas e você suplementa. Isso vai acabando com o tempo, porque o planejamento ele vai refletir de forma positiva para que a LOA ela seja realmente, né, uma reprodução fiel daquilo que o município precisa. Executado como foi proposto, né? Exatamente. Trabalho hoje na Fibrodiv com 540 pessoas no grupo, né? E hoje eu faço um serviço para ajudar realmente as pessoas com fibromialgia. Sim. Lá no processo do nosso trabalho, né? Eu trabalho não apenas só com fibromialgia para o tratamento. O tratamento engloba vários processos, né, na saúde mental aí. Então a gente trabalha individualidade de cada paciente naquele momento, né? O trabalho da Fibrodiv é um papel muito grande, né, aqui em Divinópolis, para poder ajudar mesmo, né, as dores, a aflição, as angústias até mesmo do paciente naquele momento. Então a gente, junto com vários profissionais, nós somos 6 profissionais, né, que lá nós temos a massoterapeuta, a psicóloga, mais uma psicóloga, né, 2 fisioterapeutas, né, no processo para ajudar mesmo os pacientes naquele momento, porque às vezes cada paciente tem sua individualidade. Então eu trabalho ali como psicólogo, né, e eu ajudo elas a se desenvolver o processo delas, né, de contar a sua história vivida, o que incomoda elas naquele momento, onde que mais se toca nela na saúde mental, que desenvolve mais as dores, né, porque hoje a gente, na psicologia ali naquele momento, a gente considera como uma síndrome, né, porque a gente precisa muito ali daquele processo, né? A individualidade de cada uma, a dificuldade, o processo, o que você pode fazer para melhorar aquele processo daquela dor naquele momento? Quando você se tem aquela crise daquela dor naquele momento, o que você pode fazer para melhorar? O que você pode se impor ali naquele momento para poder te ajudar? Ouvir uma música? Talvez sim. Orientação psicológica então, é fundamental para o tratamento, na verdade, né? Muito importante. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Fala galera, tudo bem? Robert aqui da Embeleze, passando aqui no programa Geração Solidária. E como sempre a gente está aqui nessa parceria no programa Geração Solidária para ajudar você aí que está procurando, né, uma nova oportunidade, uma nova carreira na área da beleza. A gente tem as oportunidades mais rápidas possíveis para você entrar no mercado de trabalho. Isso mesmo.
A gente passa aqui sempre esclarecendo como é fácil entrar nessa área, né? Como é fácil você já estar gerando uma renda. Alunos na Embeleze, com 2 meses, já podem estar no mercado de trabalho, gerando uma nova renda, tendo uma nova oportunidade. Então você aí, que quer se tornar um empreendedor na área da beleza, entre em contato conosco. Vem para a Embeleze. Tchau! Que pena, o programa Geração Solidária chegou ao final, mas espero que você tenha gostado. Compartilhe essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Acesse lá as redes sociais nossas, né? Geração Solidária TV, ou divulgue essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Toda quarta, encontro marcado, 8h30, TV Candidez, da noite, claro, e domingo, 10h30 da manhã, tem reprise do programa. Vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, tenhamos a semana abençoada, e para quem está acompanhando na quarta-feira, um restinho de semana, tá bom? Cheio de bênçãos e vitórias. Tchau, tchau.